Povo do Cast FC, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos falar sobre essa vitória do Náutico nesse jogo de semifinal do Campeonato Pernambucano. 1-0, gol do Patrick Alain. Vamos abordar tudo o que aconteceu nessa partida. Mas antes de começar a falar sobre o jogo, eu preciso de pedir para você se inscrever aqui no Cast FC, ativar o sininho para não perder absolutamente nada do que a gente está produzindo. Então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Outra coisa importante é você deixar o like nesse vídeo aqui. Deixa o like no vídeo, porque faz com que outras pessoas tenham acesso a ele. O YouTube entrega os vídeos que têm mais like para outras pessoas. E você pode ajudar e continuar ajudando o Cast a crescer. Muito obrigado. Vamos lá, então, falar desse belo resultado do Náutico 1-0, numa partida que começou muito mal tecnicamente, os times muito mal, com pouca produção ofensiva. Esperava muito mais até do próprio Retrô, que passou 15 dias sem jogar, né? A última vez que jogou foi no dia 24 de fevereiro, aquele 4-0 em cima do Flamengo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Então eu esperava muito mais do Retrô, que teve de volta o Fernandinho, pela primeira vez titular com o Roberto Fernandes. Mas o Fernandinho passou muito tempo, né? Só jogou 4 partidas no Campeonato Estadual, teve que fazer uma cirurgia no pé e isso atrapalhou demais o desempenho do Fernandinho. Claro que ele é um jogador acima da média, né, um jogador tecnicamente muito bom, mas nessa partida especificamente que aconteceu neste domingo, o Fernandinho não correspondeu. Outro jogador que também deixou a desejar foi o Giva, né? Mas aí é muito claro, porque um atacante precisa ser municiado. E o artilheiro do campeonato com 6 gols, o Giva, praticamente que não fez nada, saiu muito da área no primeiro tempo para buscar bola e a bola não chegou para ele. Um primeiro tempo fraco tecnicamente, de lado a lado. O Náutico dependeu muito do Patrick Alain, porque estava sem o Paulo Sérgio e sem o Júlio César, que apesar de não ser uma unanimidade, né, tá machucado, o Júlio ficou fora porque tá machucado, mas o Júlio seria muito mais produtivo, acredito eu, do que o Raiva Negas, por exemplo, que entrou ali na ponta direita. O Talicinho no primeiro tempo também super apagado, além do Evandro, que foi quem teve chances, mas finalizou mal, né, no primeiro tempo, com poucas bolas, acho que 2 bolas apenas por cima na cabeçada, o Evandro cabeceou mal. Enfim, um ataque do Náutico realmente não tem peça de reposição e quando você precisa, fica difícil. O alento para o torcedor do Náutico é que quando o Maranhão entrou, o Fernandinho também entrou em campo, os dois deram um ritmo diferente ao ataque. Os dois melhoraram. O Maranhão até fez uma finalização do segundo tempo que obrigou o goleiro do Retrô, o Paulo Ricardo, a fazer uma defesa bem difícil lá no cantinho. Foi buscar o goleiro do Retrô, mas mostrou-se bem confiante no jogo, mostrou-se ser um bom atacante, o Maranhão. Bom, o Náutico volta para o segundo tempo com apenas uma mudança, a entrada no Marcos Júnior na vaga do Lohan, uma mudança que não mexe muito, né, no sistema do Náutico, tático, só que o Marcos Júnior é um jogador que chega mais do que o Lohan na área e obrigou o Marco Antônio a jogar ali mais recuado, né, mais na proteção de defesa. Era um jogo que o Náutico precisava vencer, porque estava jogando em casa. Olha lá, o público de 14.166 torcedores, 289 mil de renda. Então o Náutico precisava realmente se impor, diferentemente do que aconteceu no primeiro tempo, quando as duas equipes não jogaram absolutamente nada. Foi um futebol muito abaixo no primeiro tempo. E o Náutico já com 2 minutos faz 1-0 com o gol do Patrick Alain e numa bobeada enorme do Jean, né? O Jean é aquele cara que é super experiente, campeão brasileiro pelo Fluminense, jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, é um cara que joga por dentro, que joga de lateral, vem jogando de lateral direito no Retrô, mas bobeou por quê? Porque cortou a bola que veio de um cruzamento para dentro da grande área, para o meio da grande área. E o Alencar também errou, porque estava acompanhando o Patrick Alain, mas não foi até o final com o Patrick. Esse corte que veio para o meio, o Patrick pegou a bola de frente para o gol e aí ele bate muito bem de canhota, né? Já é uma especialidade dele, esse chute de perna esquerda. E o Patrick Alain fez o gol, 1-0, que deu a vitória ao Náutico. O Náutico mandou no segundo tempo, não sofreu. Poucas bolas o Retrô conseguiu chegar na área do Náutico, uma do Fernandinho, numa bela jogada do Fernandinho, de insistência mesmo, um dos poucos lances mais brilhantes do Fernandinho no jogo, mas assim, sem perigo. O Retrô chegou, mas não obrigou o Wagner a fazer uma grande defesa, não mandou uma bola perto do gol assim, não teve uma chance tão clara de gol. O Náutico não. O Náutico teve outras oportunidades, o Náutico chegou mais, esteve mais presente no campo de ataque e
é justa essa vitória alvirrubra por 1-0 pelo segundo tempo que o Náutico fez. Um segundo tempo bem melhor do que o primeiro. O Retrô, que manteve o nível ali, não conseguiu evoluir no futebol apresentado. Vamos lá para o segundo jogo. O Náutico joga pelo empate na Arena de Pernambuco, próximo domingo, 4 da tarde, para poder chegar à decisão, mais uma vez, do Campeonato Pernambucano. E o que vale, além do título, é uma vaga na Copa do Brasil. O Náutico passando já tem garantida, assegurada essa vaga na Copa do Brasil, sem depender de um tropeço do Santa Cruz no outro lado da chave, porque o Náutico fez a melhor campanha na primeira fase do que o Santa Cruz, e se o Náutico não avançar à final, ele tem que torcer para que o Sport avance, porque aí ficaria Santa Cruz e Náutico para decidir quem seria o terceiro colocado, né? E a decisão é justamente quem fez a melhor campanha na primeira fase, que foi o Náutico, terminou na terceira colocação. Então, para não precisar depender disso, o Náutico, que já tem a vantagem, precisa confirmar essa vantagem para chegar à decisão do Campeonato Pernambucano. Pois bem, no jogo de volta, no domingo, o Náutico terá Paulo Sérgio, que cumpriu suspensão pela expulsão nas quartas de final contra o Afogados. Provavelmente terá o Júlio César, já que o Náutico tem a semana livre pela frente, sem compromissos, sem jogos, dá para recuperar, dá para dar uma folga, para descansar o elenco, para chegar focado nesse jogo de domingo. Então, assim, e o Talicinho, né, jogando junto com o Júlio César e com o Paulo Sérgio. Isso aí deve acontecer para esse segundo jogo desse mata-mata de semifinal do Campeonato Pernambucano. Para o Retrô, é organizar a casa, é organizar o time. Parece que esses 15 dias de descanso que o Retrô teve não fizeram bem ao elenco, né? Porque o Retrô não conseguiu produzir. O Náutico marcou bem, mas assim, a gente tinha no Fernandinho aquela grande expectativa de que ele pudesse ser a referência técnica desse time, como é, e que ele pudesse levar o time nesse jogo contra o Náutico. Mas o tempo do Fernandinho, que foi muito maior do que os 15 dias que o Retrô ficou de folga na tabela sem jogos, terminou prejudicando. Ele fez uma cirurgia no pé e realmente não conseguiu jogar. Não jogou bem o Fernandinho. Sentiu o tempo parado. E aí, o Retrô não foi um time produtivo ofensivamente e não criou chances claras de gol à equipe do Retrô, a Fênix. O Náutico conseguiu essa vitória. O Alan Al foi muito bem no vestiário, né, mudando a cabeça dos jogadores, e o Náutico voltou para o segundo tempo mais aceso. A arbitragem da partida, eu acho que é apenas um lance ali com o Guilherme Matos e o Alencar que o árbitro bobeou. Não seria nada de outro mundo se ele tivesse mostrado amarelo para o Alencar, que já tinha cartão amarelo e chutou o Guilherme Matos numa disputa de bola. Não seria nada de outro mundo, e nem se o VAR tivesse chamado, porque o VAR só pode entrar em lance de expulsão. Não seria tão exagerado assim, não, que o VAR tivesse chamado, porque, porra, se tu chuta o cara que está disputando a jogada contigo, é um lance que, no mínimo, o VAR precisa olhar e precisa dizer, ó, aconteceu isso aqui, vem cá ver. Mas, assim, eu acho que um cartão amarelo ficaria de bom tamanho. O árbitro não deu esse cartão amarelo, o Retrô não perdeu o Alencar para o próximo jogo e nem ficou com 10 jogadores nessa partida. O Náutico com Wagner, Arnaldo, depois Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos. Uma defesa que, nesse jogo de hoje, foi tranquila, não teve dificuldade. Marco Antônio, Lohan, depois Marcos Júnior e Patrick Elan, a referência técnica do time do Náutico. O cara que chamou a responsabilidade, que carregou o Náutico hoje, foi o Patrick Elan. O Patrick Elan foi um jogador, uma peça-chave nessa vitória do Náutico, não apenas pelo gol, mas por tudo que o Náutico produziu de ofensivo ter passado pelos pés do Patrick Elan. Talicinho, depois Luiz Paulo, aí vem Evandro, depois Maranhão, e Raiva Negas, depois Fernandinho. Essa foi a formação do Alan Al, o time que começou, o time que terminou a partida, o Maranhão e o Fernandinho, que entraram bem, principalmente Maranhão, que deu mais trabalho ao Retrô. O Retrô do Roberto Fernandes com Paulo Ricardo, Jean Rafael, o Jean, que apesar de toda a experiência, falhou no gol, Dankler, Guilherme Paraíba e Edson Lucas, Alencar, Moisés Ribeiro e Hadley, Alencar depois o Thailson, Luizinho, Giva depois o Mascote, Luizinho depois o Fernandinho, o camisa 10 do Retrô, o jogador do Retrô, e Richard Franco, camisa 18. Na verdade entraram
Thailson Mascote e Richard Franco, né? O Fernandinho, obviamente, que já estava como titular. O Retrô pouco produtivo, um Retrô que foi bem escalado, foi a campo que o time tem de melhor, mas eu acho que esse período de inatividade foi pior do que melhor para o Retrô, que agora, na quinta-feira, vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil, segunda fase da Copa do Brasil para o Retrô, e vai pegar uma carne de pescoço jogando no Castelão contra a equipe do Fortaleza. O Náutico vai ter a semana toda livre para trabalhar e chegar à decisão do próximo domingo. É isso, meu povo. Fique ligado aqui no Cast FC, conteúdo de qualidade com responsabilidade para todos vocês. Valeu? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau.